Graça e paz, meus irmãos. 28 de março de 2021. Louvamos a Deus porque estamos aí chegando, né? No final do mês de março. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E mais uma vez, né? Aí com você, o culto do canal da nossa igreja, da Igreja Evangélica Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, Brasil, né? Hoje à tarde tivemos as atividades aí do nosso departamento infantil e agora à noite o culto para toda a nossa igreja e para todos aqueles que estão aí acompanhando por diversos lugares do nosso estado, do Nordeste também e do Brasil, né? Acompanhando aí o culto da Igreja Congregacional São José da Mata. Então, queremos rogar a Deus que abençoe o culto desta noite, a leitura da palavra, a oração, os louvores e a mensagem da palavra de Deus, que será trazida hoje pelo pastor José Ângelo. Vem de longe, hein? Vem de longe, lá de Januária, no norte de Minas, né? Nós temos várias igrejas ali naquela região. E o pastor José Ângelo, né? Que foi uma ovelha minha quando eu pastoreei a igreja congregacional no Ibura, ali no Recife. Então ele vai estar hoje trazendo a mensagem da palavra de Deus e encerrando também a série Personagens Bíblicos. Que Deus em tudo nos abençoe nesta noite. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei.
leitura do culto desta noite. Nós vamos fazer aqui no Salmo de número 84. Convido você a pegar a sua Bíblia, né? E juntos realizarmos a leitura devocional da Palavra de Deus do culto desta noite. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Que esta palavra, inspirada por Deus, né? Inspirada pelo Espírito Santo de Deus, assim como é a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, possa abençoar você, sua família e a todos nós nesta noite com a leitura desse texto. Muito bem, queridos, como diz o versículo 8, né, do Salmo 84, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, escuta a minha oração. Então quero convocar a todos nesse momento para juntos, né, fazermos o nosso momento de oração, colocar diante de Deus, né, nossas orações, nossas vidas, fazer uma oração a este Deus forte e poderoso. Não é a nossa oração que é forte, não existe esse negócio, a minha oração é forte e a do outro é fraca. Não, existe oração, Deus é que é forte. Nós vamos orar a este Deus forte, poderoso, né? Colocando nossas vidas, sua família, nossos lares, o nosso país diante do Senhor. Ó Deus amado, aqui estamos humildemente diante da tua presença, diante do Deus forte, poderoso, nos colocando diante de ti, agradecendo por mais uma semana que terminou, por esta nova que se inicia. Queremos colocar nas tuas mãos, meu Deus, cada pessoa que está conosco nesta hora, conectado, aqueles que também não estão. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada família, cada lar. Estenda a tua mão sobre os que estão hospitalizados. Te louvamos por aqueles que estão recuperados. Te rogamos por aqueles que estão enlutados. Colocamos o nosso país nas tuas mãos, confiando que o Senhor é o nosso Deus e é poderoso para reverter todo esse quadro. Abençoa esta nova semana, abençoa este culto, a mensagem da tua palavra, abençoa a semana de cada família que vai à luta, né, pelo pão de cada dia, esse período, meu Deus, que estamos enfrentando, que o Senhor dê graça, força, para que possamos juntos superar tudo isso. Sabemos que o Senhor está com o seu povo, está com a sua igreja. Que o Senhor abençoe todos nesta nova semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, continuemos em oração, né, a este Deus forte, poderoso, e que Ele também abençoe poderosamente a mensagem da Palavra de Deus nesta noite. O universo chora, o sol se apagou,
Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Boa noite, meus irmãos. Aqui quem nos fala é o pastor José Ângelo, pastor da primeira IEC Januária. Nós estamos aqui a convite do pastor Helder. Ele foi o nosso pastor ali na Igreja Congregacional do Ibura e nos enviou até o seminário e fui formado em 2006 e pastorei a Igreja de Januária já tem 9 anos. Bem, nós estaremos falando a respeito do livro de Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, que nos diz: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e ajuda-nos, ó Pai, a explicar o texto e também aplicar o texto aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém? Bem, Joel, ele escreve, ou ele fala, melhor, ao povo de Jerusalém e ao povo de Judá, pois, afinal de contas, o povo de Jerusalém e o povo de Judá, eles estavam andando distante daquilo que Deus queria. Lá em Jerusalém havia o templo e as pessoas amavam o templo, mas não amavam ao Deus do templo. Eles amavam as suas ofertas que levavam ao templo, mas eles não amavam ao Senhor a quem estava sendo ofertado. E por conta disso, Deus estava trazendo a Jerusalém e a Judá o seu castigo, a sua disciplina. E nós encontramos a sua disciplina dentro do primeiro capítulo até o segundo capítulo, o versículo 11. O livro de Joel fala a respeito do dia do Senhor, que Deus estava vindo para julgar a terra. E é interessante porque o profeta, ele fala a respeito de algo que aconteceu em Jerusalém e em Judá, que nos mostra o quanto nosso Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus que é enviado uma nuvem de gafanhotos, e estes gafanhotos vieram e destruíram completamente toda a terra. O gafanhoto migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, eles assolaram as terras de Judá e de Jerusalém e comeram toda a erva do campo, comeram também toda a semente ou tudo aquilo que eles tinham plantado. As árvores frutíferas também, eles comeram essas árvores, não deixando nada. E além da nuvem de gafanhotos terem passado, o que nós vemos também é que Joel ele começa a narrar aquilo que aconteceu depois que esses gafanhotos passaram. Veio a seca, os rios secaram, os animais passaram por necessidade, a carestia chegou a Jerusalém e a Judá, porque não havia pasto, já não estava havendo os rebanhos, pois os rebanhos também estavam morrendo. E diante disso, o que nós vemos é a calamidade se instalando em Jerusalém e em Judá. Ou seja, os gafanhotos, depois veio a seca, e depois da seca ainda veio o fogo para consumir o restante do pasto que havia. Com a seca, as sementes das quais eles plantaram não veio a germinar, não veio a crescer, elas mirraram e eles não tinham mais nenhum mantimento. E Joel diz que isso é a mão de Deus pesando sobre o seu povo. E não apenas isso, Joel ele vai se utilizar de algo que aconteceu, de algo que Deus enviou para dizer:
Bem, vocês acham que isso ainda é ruim? Saiba que Deus está enviando um povo numeroso, tão numeroso quanto os gafanhotos, e eles vêm para justamente destruir e assolar toda a terra de Jerusalém e de Judá. Ele estava falando do povo assírio, um povo que era sanguinário, um povo que não respeitava aqueles a que eles conquistavam, pois, afinal de contas, nos é narrado que o povo assírio, eles vendiam as crianças, eles davam os meninos para terem noites de prazer com as meretrizes, e eles vendiam as meninas para bem distante da sua terra. Se alguém tinha uma herança naquela terra e eles sabiam desta pessoa, essa pessoa era vendida para uma outra nação bem distante. Os assírios, eles eram um povo poderoso, um povo poderosíssimo, agora um povo extremamente sanguinário. E Joel diz que o dia do Senhor está vindo, que Deus iria julgar o seu povo e que ele estava julgando o seu povo. E esse dia era conhecido como o dia do Senhor. Nos diz o versículo 11 do 2º capítulo: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso. Quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Nos diz o versículo 11. Entretanto, no capítulo 2, o versículo 12 em diante, o que nós vamos ver são as bênçãos de Deus sendo derramado ao seu povo. Eu quero lembrá-los que Joel está falando ao povo de Deus. E a palavra que ele fala ao povo de Deus ali, àqueles que estavam em Jerusalém e em Judá, são estas: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É interessante o profeta falar ao povo de Deus e dizer que eles deveriam se converter ao Senhor e não se converter simplesmente com a roupagem, com algo exterior, mas que eles verdadeiramente se convertessem de todo o coração. Lembre-se, Deus não vê como nós vemos, Deus vê o nosso coração. Inúmeras vezes nós vamos perceber, quando nós estamos lendo os evangelhos, que Jesus conhecia o pensamento, conhecendo a intenção do coração, conhecendo a malícia dos homens. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele vê ainda hoje, não como nós vemos, agora ele enxerga o nosso coração. Joel estava justamente dizendo isso, que havia uma necessidade de que o povo de Deus verdadeiramente se convertesse ao Deus do qual eles diziam que adoravam. Eles tinham uma vida religiosa. Eles adoravam o templo, mas não adoravam o Deus do templo. Eles adoravam e gostavam das suas ofertas, mas não davam o devido valor a quem estava sendo ofertado. E tendo dito isso, o profeta estava chamando agora o povo de Deus a se converter. E se converter de todo o coração. Deus não vê como nós vemos. Nós temos que, de fato, nos converter de todo o nosso coração. E ele ainda diz mais, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. É interessante porque o jejum, meus irmãos, ele é visto inúmeras vezes, o povo de Deus fazendo um jejum para ser abençoado por Deus. Lembra-se da rainha Esther? Quando ela foi entrar diante do rei Assuero, ela pediu a todos aqueles que eram judeus que jejuasse, que fizesse um jejum por ela, porque ela estaria entrando na presença do rei. Eles fizeram um jejum e Deus viu como eles fizeram aquele jejum
E Deus usou de graça para com a rainha Esther, e ela pôde entrar na presença do rei e dizer ao rei que ela era judia e que o seu povo estaria sendo massacrado. O rei tinha feito um decreto que os judeus seriam mortos no dia tal. Entretanto, ele não podia mais revogar a sua lei, porque era a lei dos medos e dos persas. E aí o que é que ele faz? Ele decreta uma nova lei. Nós estamos vivendo o tempo dos decretos, né? Ele decretou uma nova lei que os judeus podiam se defender. Por conta disso, Deus usou de misericórdia para com Israel e o povo pôde se defender. Deus usa de misericórdia para com aqueles que fazem o jejum. Agora, o jejum, meus irmãos, não está relacionado a fazer o jejum para ter um carro, fazer o jejum para ter uma casa, fazer o jejum para obter algo para si. Observe que o jejum bíblico ele está sempre relacionado a abençoar o outro. O jejum feito pelo povo, pelos judeus, para a rainha Esther, foi para que ela achasse graça diante de Deus e pudesse estar diante do rei. Então, o jejum bíblico está relacionado sempre a abençoar ao meu próximo. Há também o outro lado do jejum, que o jejum, quando nós fazemos o jejum, nós estamos dizendo que Deus é mais importante do que as coisas desse mundo. Deus é mais importante do que o alimento. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, falando quando tentado por Satanás, ali no deserto, ele disse: nem só do pão viverá o homem, mas viverá da palavra de Deus. Então, quando nós jejuamos, quando fazemos o jejum, nós estamos dizendo: Deus é mais importante que as coisas deste mundo. Então, ele diz com choro e com pranto. Sim, nós devemos de fato chorarmos diante de Deus. Esse choro não é um choro teatral. O pranto não é algo teatral. Não, é algo verdadeiro. É algo que brota dos nossos corações. O choro e o pranto estavam relacionados à questão do povo perceber do pecado em que eles estavam vivendo, da maneira como eles estavam vivendo. E eles, ao perceberem isso, eles chorariam ao Senhor verdadeiramente, não como algo teatral, mas algo verdadeiro. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Humildade ali é reconhecimento do pecado. O choro aqui está relacionado à questão do pecado, que eles deveriam chorar o seu pecado. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É interessante que Deus já estava cansado desse negócio de rasgar a veste. Lá no livro de Números, quando Josué e Caleb falam ao povo a respeito da terra, e ele diz que a terra é boa, que a terra manda leite e mel. 10 homens que foram com Josué e Caleb disseram: ali existem gigantes, as cidades são fortificadas, nós somos pequenos, nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, nós nada podemos. Isso desesperou o povo, isso fez com que o povo desesperasse. E aí, o que há é que o povo passou a noite chorando. E depois de chorar uma noite, eles olham para Moisés e Arão e falam: bem, nós vamos eleger alguém para ficar à frente do povo, porque nós queremos voltar para o Egito. Moisés e Arão se lançam no chão e Josué e Caleb rasgam as suas vestes e dizem: de maneira nenhuma nós devemos subir e possuir a terra, porque Deus nos deu. Rasgar, meus irmãos, as vestes, Deus já estava cansado. Ele quer que nós venhamos vir a rasgar, de fato, os nossos corações. Nós devemos rasgar os nossos corações diante de Deus, diante da sua palavra. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração.
Nós devemos rasgar, sim, meus irmãos, os nossos corações e não a nossa veste. O judeu entende muito bem isso. Eles rasgavam as vestes, mas Deus disse: eu estou cansado disso. Eu estou cansado desse negócio de rasgar as vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. E aí ele está chamando novamente. Convertam-se a Deus. Nós devemos voltarmos para o Senhor. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Joel estava dizendo: veja a misericórdia de Deus. Deus já usou o gafanhoto para destruir a terra. Estão vindo os assírios. Entretanto, se nós verdadeiramente nos convertermos, o nosso Deus é misericordioso. Ele pode mudar a nossa sorte. E de fato, Deus é misericordioso para com todos aqueles que o buscam e para com todos aqueles que o buscam com o coração voltado, único e exclusivamente para Ele. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Nosso Deus é compassivo. Sim, nosso Deus, Ele é compassivo. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Imaginemos nós se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados. Lembre-se de Ananias e Safira, que mentiram aos apóstolos, e os apóstolos disseram: vocês não mentiram a mim, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E por conta disso, eles vieram a morrer, Ananias e Safira, e foram enterrados, porque eles estavam andando distante de Deus. Mas agora o nosso Deus é compassivo. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade. Nosso Deus, Ele é tardio em irar-se. De fato, se Ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, nós já não estaríamos aqui. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele não se ira, Ele usa a sua benignidade. E quando a Bíblia diz assim: Ele se arrepende do mal, lembre-se que nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Eu quero lembrar Jonas, na grande cidade de Nínive. Deus disse a Jonas que Nínive deveria, ou melhor, Deus tinha falado que Nínive seria destruída. Mas antes de enviar a destruição, Deus enviou Jonas pregando a mensagem de arrependimento. O povo se converte, uma geração é salva. 100 anos depois, a grande cidade de Nínive, ela é destruída. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é imutável. Enquanto nós estamos obedecendo, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Quando nós desobedecemos, nós nos afastamos das bênçãos de Deus. Então, quando a Bíblia nos fala a respeito que Deus se arrepende do mal, lembre-se, o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Como aplicar esse texto à nossa vida? Eu quero aplicá-lo de uma forma bem simples. Primeiramente, Deus chama o seu povo também a converter-se a Ele. E quando Ele diz converter a Ele, Ele está falando converter de coração. Que nós devemos dar valor, de fato, a Deus. Nós devemos dar maior tempo a Deus. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Lembre-se das palavras de Cristo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar. Converta o seu coração a buscar ao Senhor. A buscar ao Senhor enquanto nós o podemos achar. Converta ao Senhor. Converta-se de coração ao Senhor. Essa é a primeira aplicação, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós o podemos achar. Que o nosso coração tem que estar voltado para a sua palavra, que o nosso coração tem que estar voltado para aquilo que Ele quer que nós façamos. Sabe? Nós devemos buscar em primeiro lugar a Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Convertamos os nossos corações ao Senhor. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que nós devemos, meus irmãos, de fato, entender que nosso Deus, Ele é um Deus longânimo
compassivo para conosco. Observe que o povo pecou e é Deus que vai até o povo. Ainda assim e agora mesmo, diz o Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, Deus, Ele usa a sua misericórdia para conosco. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Quando nós pecamos, nós nos afastamos das bênçãos de Deus. Nós nos afastamos do Deus que quer nos abençoar. E entenda a bênção. As bênçãos de Deus não estão relacionadas às coisas desse mundo. Estão relacionadas à nossa intimidade com Ele. A como eu devo amá-lo, a como eu devo colocá-lo em primeiro lugar. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Converta-se ao Senhor. A primeira aplicação é converter-se ao Senhor. A segunda aplicação é que Ele é misericordioso, é que Ele é compassivo, é que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, é que Ele nos ama, é que Ele nos quer bem, é que Ele quer mudar a nossa sorte, é que Ele quer mudar a nossa vida, é que Ele quer, de fato, ter uma intimidade maior conosco. E Ele só pode ter essa intimidade através da Sua palavra, através das orações, através do jejum. O povo de Deus deve fazer jejum. Você pode fazer na sua casa, como a Bíblia nos ensina, como Cristo mesmo falou, não é? Se você vai fazer o jejum, então lave o seu rosto, não diga a ninguém, não toque trombeta, não é? Não. Faça em silêncio. Faça para abençoar aquelas pessoas. Lembre-se que o jejum nos mostra que nós damos muito mais valor a Deus do que as coisas desse mundo. Nosso Deus é compassivo. Ele é misericordioso. Ele quer mudar a nossa sorte. Terceira e última aplicação que eu quero vos trazer esta noite. Se a primeira aplicação é que nós devemos, de fato, converter o coração a Ele, que a segunda aplicação é que Ele é benigno, que Ele é longânimo, que Ele é misericordioso para conosco, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. A terceira e última aplicação é que nós, meus irmãos, devemos de fato chorar os nossos pecados. Nós devemos chorar os nossos pecados. Olhe para dentro de si. Lembre-se de quanto tempo nós estamos tendo. E de quanto tempo você tem dado a Deus. Nós devemos olhar e perceber que de fato nós somos pecadores. Que de fato nós não merecemos nada do Senhor. Que de fato nós merecemos de Deus apenas o castigo dele. Mas Ele nos ama. Eu quero lembrar que Deus nos chama e Ele nos chamou para que nós venhamos a nos arrependermos dos nossos pecados. Lembre-se das palavras de Cristo? Eu não vim chamar o santo, o justo, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Que possamos ir a chorar o nosso pecado. Que você chore o seu pecado. Agora lembre-se que quando nós choramos o nosso pecado diante de Deus, é porque nós estamos reconhecendo que o nosso Deus é santo, 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 e que nós somos pecadores, e que Ele nos chama para nos arrependermos, e que Ele é um Deus compassivo para com cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus te abençoe.
Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor,